Olá a todos, vamos resolver o problema 1.14 do Alexander Sadico. O seu enunciado diz a tensão V em um dispositivo e a corrente I através dele são dado por V de T igual a 10 cosseno de 2T, né, unidade dada em volts, e o I de T igual a 20, né, que multiplica que multiplica 1 menos E elevado a 0,5T, unidade miliampere, a unidade ampere e o prefixo milli. Calcule a carga total no dispositivo em t igual a 1 segundo e a potência consumida pelo dispositivo em t igual a 1 segundo. Bom, se a gente olhar aqui agora, a tensão e a corrente, elas não são constantes, elas variam com o tempo, né? E nós já tínhamos visto antes que era previsto isso, né, através da definição de corrente, né, que tanto a corrente quanto a tensão poderia variar com o tempo. E a gente pode começar a resolver esse problema pensando nos intervalos, né? A gente determina a carga, né, dentro desse intervalo de 0 até 1 segundo. Para isso, a gente pode usar a definição, né, como a gente já viu anterior, né, só para relembrar, né, que a definição de carga ela pode ser escrita como a integral de I dt. Tá? E esse I pode depender ou não do tempo. No nosso caso, ele depende do tempo. E ali está o nosso intervalo de integração. Lembrando que nós não podemos substituir o tempo antes de resolver a integral. Primeiro a gente resolve a integral, depois a gente resolve depois nós substituímos o tempo. Não? Nós vamos fazer aqui uma distributiva, né? Esse 20 multiplica o 1 e depois o 20 multiplica a exponencial. Tá? Continuando aqui com a nossa resolução, o 20 vezes 1, lembrando que isso é milissegundo, tá? Olha, tem um fator milha aqui, ó, não podemos esquecer. Tá? Aqui ele está omitido, mas aqui eu levei ele em consideração. Então é 20 vezes 10 a menos 3, por isso que fica o 0,02, e aqui a mesma coisa. Esse sinal menos ele aparece aqui, então nós temos dois termos para a nossa integral, o que nos resulta duas integrais. Essa integral não depende do tempo e essa integral depende do tempo, que é uma integral de exponencial, que é uma integral simples de resolver. Tá? Então a gente pode ver que essa integral aqui ela só dá t, né, de 0 até 1, dá esse valor que nós temos aqui. Repara que eu não coloquei o 0,02, só coloquei o resultado da integral sem colocar esse termo aqui. E aqui seria a integral da exponencial. Bom, aqui a gente pode fazer uma mudança de variável. Vamos chamar de u o argumento da exponencial. Tá? Vamos chamar de u o argumento da exponencial. Vamos derivar esse argumento, du dt. Quando a gente deriva esse argumento e isolando a expressão para dt, a gente fica com meio 1 sobre 0,5 du. Então agora a gente vai voltar aqui e substituir. Quando a gente volta e substitui, a nossa integral fica no lugar do dt, a gente coloca menos 1 sobre 0,5. Então está aqui. E no lugar de menos 0,5t, a gente coloca u. E a integral de uma exponencial elevada a u du é a própria exponencial. Tá? E agora, os limites de integração também, a gente tem que olhar para cá. Quando t vale 0, quanto vale o u? Continua, vai ser menos 0,5 vezes 0, então quer dizer que o u vale 0. E quanto vale t vale 1, o u vale menos 0,5. Tá bom? Então a gente coloca esses valores aqui. Repara que aqui eu esqueci de colocar o sinal menos, mas aqui o sinal menos foi levado em consideração, tá bom? E aqui a gente pode voltar na nossa conta e a gente tem essa integral sendo resolvida, tá bom? E aqui a gente volta com os valores anteriores. Olha, repara que o termo 0,02, esse 0,02, ele aparece aqui e aparece aqui, tá bom? Eu coloquei ele em evidência, coloquei o resultado da primeira integral e o resultado da segunda integral, tá bom? Coloquei os dois resultados aqui. Aqui eu tinha calculado o resultado, mas como esse 1 aqui, ó, ele vai cancelar, eu preferi voltar com ele anteriormente. Então, quando eu coloco ele aqui, olha, a gente tem
os valores da integral, dado como 4,28 milicoulomb. Essa seria a carga total. Aqui a gente agora precisa calcular qual é a potência consumida por esse dispositivo em t igual a 1 segundo, né? Então a gente precisa calcular qual seria a potência. A gente sabe que a potência, né, é P igual a V vezes I, certo? Então a gente vai colocar aqui 10 cosseno de 2 vezes 1 e 21 menos E menos 0,5 vezes 1, tá bom? E vezes 10 a menos 3, tá? Que é miliampere, menos 3. Tudo isso já é dado em watt. Eu poderia deixar tudo isso em miliwatt, né? Vamos deixar esses caras meio aqui agrupados, tá bom? Vamos abrir uma calculadora e vamos ver o que dá aqui. Cosseno de 2 vezes 10 deu um valor de aproximadamente 9,99 vezes 20. Vamos ver esse outro aqui. Bom, essa exponencial aqui, menos 1, ela vai me dar um valor de 0,39. Tudo isso vezes 10 a menos 3. Tá? Então, a potência toda então vai ser 0,39 vezes 20 vezes 9,99. Isso dá 78,61 vezes 10 a menos 3. Ou a gente pode escrever isso daqui como... Não, a gente pode deixar assim mesmo. Vamos colocar 78,62 miliwatts, tá bom? A potência é essa daqui. Então, qual que é uma diferença aqui? Ó? Quando a gente for calcular a carga, nós temos que calcular a integral, tá? E substituir o tempo somente nos limites de integração. Por outro lado, quando a gente for calcular a potência, a gente substitui o tempo dentro da voltagem, dentro da corrente, tá bom? Então a gente tem que estar tomando cuidado quanto a isso.